e Fala, casais! Gente, nós já sabemos que vida financeira dá o que falar e dá muita briga entre casais. Agora, o que fazer para a gente começar a mudar esse cenário? Nós queremos compartilhar com vocês 5 princípios que nós vivemos e aplicamos na nossa vida financeira para que vocês consigam ter harmonia no lar de vocês, encontrar essa paz financeira e prosperarem como casal e como família nas finanças pessoais de vocês. Mas antes disso, a gente quer te convidar para se inscrever no nosso canal. Esse canal será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Esse é o nosso projeto, nosso objetivo e queremos que vocês façam parte dessa história junto conosco. Aqui você vai encontrar muitos materiais gratuitos que vai ajudar você e sua família a se organizarem financeiramente, a vencerem as dificuldades e viverem uma vida extraordinária. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro nosso vídeo. Bora. 5 princípios poderosos para a vida financeira de vocês. E sem mais delongas, a gente quer ir direto ao ponto. O primeiro princípio que nós vivemos e que a gente acha fundamental é isso aqui, gente. A unidade. Quando a gente está apaixonado, que a gente decide se casar, você olha para aquela pessoa, você não imagina separar. Só que muitas vezes no decorrer da vida, da correria, essa intenção ela vai se esvaindo. Então a gente quer trazer para você um princípio poderoso que está em Gênesis 2:24. Eu vou ler para vocês. Por essa razão, o homem, isso é na Bíblia, tá, gente? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E aí, olha só o que a Bíblia diz. E eles se tornarão uma só carne. E por que esse princípio ele é tão importante, gente? Estar junto em unidade não é estar morando na mesma casa. Tem muito casal e por muitos anos nós como casal vivemos na mesma casa com finanças separadas, cada um agindo de maneira independente, cada um com seu emprego, com o seu salário, cada um lidando com o seu dinheiro de maneira independente. Nos uníamos apenas para pagar as contas fixas do mês. E o restante, cada um fazia o que dava na telha, o que pensava e o que queria fazer com o dinheiro. Sabe o que isso gera? Uma individualidade que vai crescendo no casamento. Então não é mais o nosso dinheiro quando a gente tem esse comportamento. É o seu e o meu. Então não são mais as nossas contas, os nossos planos, o nosso orçamento. E isso vai gerando uma individualidade tão grande que vai alimentando o nosso orgulho e o nosso ego. Pode falar, meu amor, eu cortei você. Mulher gosta de dar uma complementadinha aqui, né, gente? Então esse é o princípio. A unidade é quando vocês conseguem definir objetivos em comum. Objetivos em comum e que as finanças de vocês trabalham em favor deste objetivo. E uma experiência muito forte que nós vivemos sobre isso foi uma transição de carreira que eu fiz, por exemplo. Eu trabalhei no Banco Santander durante 14 anos e decidi fazer uma transição de carreira, começando com 0 de renda para uma nova jornada financeira. E se nós não estivéssemos em unidade em relação ao nosso orçamento, em relação às nossas reservas, a forma como nós estávamos conduzindo a nossa vida financeira, possivelmente não viveria esse sonho de empreender e estarmos aqui falando com vocês hoje através deste canal, se não houvesse essa unidade dentro do relacionamento. Então anota isso. A unidade do casamento não é sobre morar na mesma casa, é sobre apontar para o mesmo lugar com as finanças e com todo o recurso financeiro que entra no lar de vocês. Isso é a unidade financeira. E aí você pode estar se perguntando, como eu vou fazer se a outra pessoa gasta compulsivamente? Ou se ela não quer falar sobre dinheiro, por exemplo. Ou se ela não quer falar sobre dinheiro. E é muito bonito na teoria, mas a gente sabe que na prática nem sempre é tão fácil. Então, a gente tem outros vídeos aqui onde a gente ensina sobre comunicação, sobre como você vai iniciar essa conversa, aonde você vai entender o gatilho e as dificuldades do teu companheiro para que vocês possam fluir juntos. Essa é uma jornada. Não desista da sua jornada. Não abra mão. E ela não é fácil. E se ela fosse fácil, talvez não tivesse tanto resultado no final. Porque nesse processo vocês vão aprender muitas coisas, vocês vão se fortalecer. Verdade.
Esse é o princípio, então, número 1, princípio da unidade. E o segundo princípio é o trabalho digno e diligente. Olha só o que diz em Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. E cara, no ambiente cristão nós vemos muito disso. Pessoas que oram, buscam, clamam a Deus, mas não possuem uma vida com um trabalho diligente e um trabalho digno, um trabalho de fato empenho, esforço, abrindo a sua mente para viver novas possibilidades. Então, diante dos sonhos que vocês possuem, diante dos objetivos que vocês querem e da clareza financeira que vocês constroem, o que vocês precisam fazer para viver e tornar esses sonhos uma realidade? Aumentar as rendas, reduzir os gastos. Quando você tem essa clareza da vida financeira e sabe o que tem que ser feito para alcançar esse objetivo, o que nós precisamos fazer? Seguir esse princípio. O princípio de um trabalho digno e um trabalho diligente. E eu acho lindo essa beleza que a Bíblia nos traz sobre esse princípio, que o trabalho digno não é sobre uma função específica, não é sobre um currículo extraordinário. Se você é uma dona de casa, isso é um trabalho digno. Se você é um gari que limpa a rua com a sua vassoura, isso é um trabalho digno. O trabalho digno é sobre honrarmos de fato o que fazemos, como fazemos e com a intenção do coração que estamos fazendo o nosso trabalho. E aqui, gente, eu acho que vem muito na linha também assim. A gente pega nas nossas mentorias pessoas que querem agilizar o processo. Querem achar aquele jeitinho brasileiro de ganhar o seu dinheiro. Então vai lá, vou vender a íris. Estou precisando de dinheiro, o Vini fez até um vídeo sobre isso, vocês podem depois conferir. Vou vender minha íris, vou jogar no tigrinho, porque comecei a ganhar um dinheirinho. Tem gente que conta o tigrinho como renda extra. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso envolve muitas outras. Você vê pessoas ganhando, ganhei agora, ganhei ali, você está criando um vício. Famílias estão sendo destruídas com esses jogos eletrônicos. Então, quando a Bíblia fala sobre esse trabalho árduo, digno, né? Eu entendo que é sobre você se esforçar. Lá atrás, quando o Senhor falou para Adão, ele falou assim, olha, do suor do seu trabalho, você vai ganhar o seu dinheiro, né? Você vai ganhar o seu sustento. Então, quando a gente se dedica, se empenha, o Senhor vai abençoar. E nós vivemos num país que a grande maioria, e assim, a maioria absoluta, praticamente, trabalha muito dignamente. Trabalha, sai de casa, fica horas no trânsito, trabalha muito, tem até aquela questão da dificuldade de voltar, estar em família. E aí você pode falar assim, não, mas eu já trabalho arduamente, o que acontece? Talvez seja a mentalidade, talvez você não consiga olhar para aquele trabalho que você faz hoje e mudar a mentalidade. Mas você está hoje aqui num processo. Parabéns por estar até esse minuto desse vídeo, querendo entender, querendo aprender. Então, assim, são processos. Você vai aprender os princípios. A hora que você falar assim, esse aqui eu faço, esse eu faço, esse outro eu faço, o outro eu faço, o que mais eu preciso fazer, o que mais eu preciso aprender para mudar essa minha realidade? Perfeito, perfeito. Nosso terceiro princípio, então, é o princípio de viver dentro das suas possibilidades. Ai, aqui pega, hein? Olha só esse texto, Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Casais, hoje nós temos um país com mais de 70% da sua população endividada, segundo dados do Serasa. É um nível de endividamento muito grande. E o quanto que uma dívida influencia na paz, na saúde mental de uma família, de um casal, o quanto que estar endividado, vivendo um processo de gastos, de endividamento, influencia na relação de vocês como casal, na vida sexual, na vida relacional, na relação com os filhos, entende? Esse princípio nos traz esse entendimento de que, cara, nós nos tornamos escravos de quem nos empresta. Exato. E esse empréstimo vem através de que ferramentas, amor? Cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal, o consignado.
O consignado é um sanguessuga, ele está direto na sua fonte salarial, descontando um valor que deveria ser livre para vocês utilizarem. E, gente, nós não somos contra nenhuma dessas ferramentas, tá? Nós entendemos que essas ferramentas são importantes e podem te ajudar. O problema não é você ter um limite de cheque especial, porque às vezes pode acontecer imprevistos que você de fato vai precisar. Ou quitar uma dívida que apareceu, fazer um empréstimo de repente, para você quitar todas as suas dívidas e concentrar só em uma. Isso é importante. Nós não temos preconceito contra isso. Só que na realidade do que nós vemos é que as pessoas usam cheque especial para poder seguir as coisas que ela deseja. Por exemplo, ela quer ir num restaurante. Ela já tem o hábito de gastar além do que ela ganha. Então ela já traz o limite de cheque especial como um complemento. Não é uma fase, não é um momento. Então se você usou por um momento, ok, você vai passar por isso. Você vai ver que vai ser mais fácil você pagar. Mas tem pessoas que fazem disso uma vida. E eu posso falar que assim, ó, já fiz empréstimo para quitar dívida e não consegui. No meu cálculo estava tudo certo. Fiz lá o empréstimo. Só que depois a parcela começou a encavalar com as outras parcelas que eu tinha do cartão. Porque na hora de fazer o cálculo, eu fiz o cálculo para o mês. Quanto que eu tenho que pagar de cartão, quanto que eu tenho que pagar de limite cheque especial, quanto vem de juros. Só que eu tinha várias parcelas no meu cartão de crédito que mantinham as minhas próximas faturas altas e aquele empréstimo ainda veio para somar. Então assim, ó, num mês eu resolvi, no outro eu estava apertada de novo, precisando de outro empréstimo. Então assim, são várias circunstâncias, gente. Nós precisamos agir com sabedoria. É um processo, é uma jornada, não é fácil dizer não. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em dizer não para aquilo que eu gosto. Mas eu aprendi muito. Aprendi a vencer as minhas dificuldades, aprendi a respirar. Sabe o que o Vini fala? Às vezes você tá lá para fechar um negócio, vai fechar um financiamento imobiliário. Dá uma respirada. Antes de assinar esse contrato, sai, respira, vai ali tomar um café, volta, deixa passar aquela empolgação para ver se é isso mesmo que você quer. Você já comprou alguma coisa que está lá no seu guarda-roupa parado, você não usou e gastou à toa? E é isso que a gente fala assim, ó, seja uma pessoa diligente, viva dentro das suas possibilidades. Se hoje você não está vivendo, muda a chave. Faz o cálculo do quanto você precisa para daqui certo tempo você estar vivendo dentro das suas possibilidades. O que você vai buscar de saída, né, amor? Exatamente. Exatamente. E para isso nós deixamos aqui para vocês também nesse card um outro vídeo sobre como vocês podem se organizar financeiramente diante desses princípios, para vocês viverem dentro das possibilidades de vocês, que é esse nosso terceiro princípio. Nosso quarto princípio é ser generoso e confiar na provisão de Deus. Lê pra gente, amor, a referência. 2 Coríntios 9:6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Quem faz uma grande plantação, gente? Isso aqui ó, a gente vê com os nossos olhos. Na hora você já olha. Você vai numa grande plantação. Uma pessoa plantou 10 árvores de laranja e outra plantou 100. Quem vai ter mais laranja ao final? Isso aqui é um princípio básico que nos acompanha. Muitas vezes você ganha o seu dinheiro, faz uma reflexão. Eu já parei com essa reflexão e já olhei para a minha vida e falei, não, preciso mudar. A gente olha para o nosso dinheiro só como nosso. É nosso, então vou pagar minha conta, vou pagar minhas dívidas, vou investir nos meus sonhos, vou fazer para mim, para os meus, sempre para nós. Só que ao nosso redor tem tanta gente que precisa de ajuda, tem tantas formas de pegar esse valor e poder multiplicar, dar um sentido maior à sua vida. Seja generoso. A generosidade é a chave de comunicação com os céus, é a linguagem de Deus, porque Ele dá semente ao que semeia, Ele nos abençoa para sermos generosos. Então, se vocês querem viver uma vida financeira abundante, transbordante, de fato, façam isso. E olha só um testemunho desse princípio na nossa vida. Quando eu estava no processo final de transição de carreira, estávamos ali perdendo uma renda, 50% da nossa casa,
e o coração aflito, pensando como iríamos conduzir essa jornada. Nós tínhamos uma rotina mensal de separarmos uma parte dos nossos recursos para abençoarmos outras pessoas. E assim que nós fizemos esse processo de transição, a Ana foi promovida e nós tivemos ali uma cobertura de renda maior do que nós tínhamos no momento da transição de carreira. Então assim, nós temos experiências, algumas experiências desse processo de generosidade e transbordo. Deus respondendo muitas vezes a nossa aflição, dado um coração generoso que Ele nos deu, e nós estávamos devolvendo, abençoando nossos irmãos, famílias, irmãos em Cristo, países, outros estados, com os recursos que Ele tinha nos confiado. E falando sobre testemunho, gente, na época da pandemia, eu estava grávida de 7 meses. E aí eu não tinha feito nada, assim, não tinha comprado nada. Quando decretou a pandemia, fechou tudo. E aí me deu aquele desespero, aquela coisa de agora o que eu vou fazer, a gente ia viajar, teve que cancelar a viagem, as lojas fecharam. E aí, olha que legal, a gente ganhou uma surpresa, um chá de bebê surpresa que fizeram, a gente não conseguia abraçar as pessoas. E aí a gente ganhou muita coisa, muita. Ganhamos fralda assim para meses, né? Acho que até os 7 meses da Manu a gente ainda tinha fralda. E aí quando eu fui ler os bilhetinhos que tinham escrito, né? Cada um fez uma cartinha. Tinha pessoas lá que estavam agradecendo por terem sido ajudadas. Ah, a Ana me ajudou no dia tal. Eu nem lembrava. Gente, às vezes você faz uma coisa tão pequena que chegou o fim do ano, eu vou presentear, ajudar uma criança, vou num orfanato, vou adotar uma criança. Às vezes você não vai adotar efetivamente, mas você vai adotar com os seus recursos, né? Pra você nem lembra mais. Daqui 2 anos, talvez você nem lembre mais o que você comprou, o que você deu. Mas quem recebe, gente, isso muda a vida da pessoa, isso transforma o dia, o carinho. Então, multiplique seu valor, não tenha medo. Por isso que esse princípio seja generoso, sem esperar algo em troca, seja de coração genuíno, generoso ao entregar e confie que o Senhor nunca faltará com a sua provisão diante de um coração generoso dos seus filhos. E atenção, gente, quando nós estamos dando essa dica, eu sei que tem muitas pessoas que são generosas demais. Então, se você seguir todas as dicas, haja dentro das suas possibilidades, você não vai ser aquela pessoa que vai pegar todo o seu dinheiro e dispor e deixar faltar em casa. Não é sobre isso também que nós estamos falando, tá? E pode ser que alguém esteja aqui vendo e fale, mas eu já dou, eu já ajudo. Não é sobre isso. E aqui entra, inclusive, o nosso último princípio, que é o 5º princípio do planejamento e sabedoria financeira. Lá em Lucas 14, 28 diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Que é justamente isso que a Ana está falando. Pode continuar, amor. Isso. É a questão de você olhar mesmo. Porque às vezes a pessoa já ajuda muito a família e deixa faltar em casa. Ajuda muito os outros e para de olhar para si. Então a gente não está falando de você dispor aquilo que é necessário, tá? A gente está falando em você se organizar, se planejar e dentro do seu planejamento você ter um valor que você reserva para abençoar as pessoas. E esse planejamento e sabedoria de fato, ele combina com os outros princípios no sentido do trabalho, no sentido de viver nas possibilidades, ser generoso. Esse planejamento é um princípio de fechamento para que vocês vivam em paz com as finanças de vocês. Exato. Para que vocês tenham recurso, tenham clareza do recurso que vocês possuem hoje e fiquem em paz. Talvez o recurso que você tenha hoje de entrada não seja suficiente para viver a vida que vocês gostariam de viver. Então é o momento de dar um passo atrás, reavaliar esse planejamento para construir um planejamento que seja a favor do relacionamento de vocês. O princípio nos fala sobre construir uma torre. Vocês já passaram na rua, já viram aquelas pessoas que compraram casas que eram prédios em construção, com a fundação ainda sendo colocada, e eles já compraram na planta um apartamento? Vocês já viram alguns apartamentos que não subiram e não deram certo?
Como vocês olham para essa obra, se sentem a olhar para essa obra? É isso que a Bíblia nos está nos falando. Às vezes é vergonhoso você olhar para essa obra e falar, nossa, que obra que não acabou, obra inacabada. Então, antes de começar uma obra, uma grande obra, planejem, façam dentro das possibilidades, busquem rotas alternativas que também sejam formas de realizar os sonhos de vocês. E isso fará com que vocês vivam uma vida financeira de plenitude, de tranquilidade dentro das possibilidades de vocês, mas sempre com uma gratidão pelo que vivem, mas sim buscando ganhar mais, buscando melhor qualidade de vida, buscando fazer mais viagens, viver experiências, mas dentro de um planejamento saudável na vida financeira de vocês, gastando dentro do que ganham, e se hoje não é suficiente, sejam intencionais em ganhar mais do que gastam. Esse é um princípio muito poderoso também. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, a sua família, que esses 5 princípios aplicados façam com que vocês vivam em paz, prosperem, cresçam e avancem juntos como casal. Gente, guarda essas dicas no coração de vocês. Se você hoje está numa situação endividada, tenha sabedoria. Você não se endividou de um dia para a noite. Você teve um processo onde você chegou nesse exato momento da sua vida. Então, para voltar, você vai ter que fazer o caminho de volta, num processo também. Dessa vez, num processo muito mais tranquilo, porque você vai saber, tranquilo que eu falo no sentido de ter ferramentas, né? Saber aonde eu vou, ter um destino. Então tenha sabedoria, paciência, vocês vão conseguir chegar juntos lá em unidade, lembrando que vocês estão juntos nessa jornada, que o dinheiro faz parte da família, que a vida financeira é do casal e dos filhos. Então juntos vocês vão superar, avançar e ir além, muito além, além e avante. E nós vamos deixar para vocês aqui, ó, esse card também com outros vídeos para que vocês continuem essa jornada financeira de vocês junto conosco naquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. Nos vemos então no próximo vídeo. É isso aí, galera. Um beijo.